A comissão do Congresso pode votar a lei de diretrizes orçamentárias na terça-feira. Quem tem os detalhes para a gente lá de Brasília é a Vitória Bel. Vitória, conta mais para a gente sobre a possibilidade dessa votação na próxima semana. Pois é, nesse contexto, de justamente desavenças entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou uma sessão do Congresso para a semana que vem, para quarta-feira, na tentativa de votar a lei de diretrizes orçamentárias já, portanto, na semana que vem, no dia 3. Um dia antes, na terça-feira, a expectativa é que a LDO seja votada na Comissão Mista de Orçamento. O relator Gervásio Maia, que é do PSB, é um aliado do governo, mas ele disse que eles vão sim tentar votar, que o relatório está praticamente pronto. E por que isso é uma forma de pressionar o governo nesse contexto de desavenças? Porque o Palácio do Planalto ainda tinha algumas modificações que eles gostariam de fazer na lei de diretrizes orçamentárias, principalmente tentar colocar mais receitas no orçamento de 2026. O Ministério da Fazenda esperava, por exemplo, a aprovação de mais projetos de arrecadação ou então de economia de despesas, como, por exemplo, o projeto de corte de incentivos tributários, que ainda não andou na Câmara dos Deputados, projeto do devedor contumaz, que deve também avançar, mas não há tempo dessa votação da lei de diretrizes orçamentárias. Então, mesmo antes de votar essas propostas que poderiam ajudar o governo a ter mais receita para o ano que vem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é também presidente do Congresso, já quer tocar essa votação da LDO na semana que vem. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, Efraim Filho, do União Brasil, que é um aliado de Davi Alcolumbre e também de oposição ao governo, acha que sim, que eles vão conseguir votar essa matéria na CMO na terça-feira, mas é claro que haverá sim resistências do governo e do Palácio do Planalto que vão tentar adiar ainda mais essa votação até que outros projetos de arrecadação sejam votados. Vamos lembrar que Davi Alcolumbre está justamente num clima tenso com o governo, desde que o presidente Lula insistiu na indicação de Jorge Messias, o advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. Indicação essa que foi feita, que foi publicada na imprensa e também nas redes sociais do Palácio do Planalto, e de acordo com Davi Alcolumbre, não houve uma conversa prévia com ele antes dessa publicação ser feita. O presidente Lula não teria tido um diálogo mais próximo com Davi Alcolumbre antes dessa indicação. Alcolumbre que queria que o indicado fosse Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e também um aliado de primeira hora de Davi Alcolumbre. Desde então, o clima vem azedando entre o Congresso e o Palácio do Planalto. É com vocês no estúdio. Obrigada, Vitória, pelas suas informações. Eu quero chamar os nossos comentaristas para a gente falar sobre essa votação na próxima semana, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Jess Peixoto, na sua avaliação, Jess, o governo estaria preocupado com o orçamento para o ano de 2026? A gente viu a Vitória Bel trazendo para a gente que antes de aprovar a LDO, o governo também pode pensar em algo aí para tentar arrecadar mais. Exato. A realidade aqui é que eles têm um cálculo político e econômico. Político no sentido este é o orçamento do ano de 2026, então ele impacta diretamente possíveis projetos aí, o que se tem falado da PEC das bondades, determinadas programas e projetos futuros sociais que podem ter um impacto, por assim dizer, na aprovação do governo federal, que historicamente tem assim uma linha, o Partido dos Trabalhadores tem uma linha de muito populismo eleitoral em relação a essas medidas em anos eleitorais, e acaba que a partir desta aprovação da LDO se estabelece alguns limites, algumas questões relativas ao orçamento. Lembrando que esta é uma função do poder legislativo. Aí o que acontece, Paula? Nós estamos vivendo um momento de tensão, tanto da Câmara dos Deputados com o Planalto, com o governo federal, como também do Senado Federal. E nesse ponto, o momento não poderia ser pior. No entanto, é importante aprovar o orçamento de 2026 ainda em 2025. Nesse ano nós já tivemos uma situação de excepcionalidade, a gente não pode ter situações onde isso vão se repetindo. Mas o clima de tensão entre os poderes parece um desfavor ao governo federal. A minha análise no final do dia é que a indicação de Jorge Messias gerou
e a forma como ela foi posta gerou uma tensão muito grande no Congresso Nacional em desfavor do governo, e agora eles pegam na conta esse prejuízo. Talvez a indicação nessa legislatura que saiu mais cara ao presidente Lula, que foi visto não como um negociador, mas como uma pessoa que ignorou e até mesmo não prestigiou os aliados. Logo, se ele não prestigia, porque fica na cabeça desse grupo, porque o prestigiar de volta provavelmente será votado e não será em favor do governo, até porque também tem questões partidárias, as eleições se aproximando, várias outras situações. Situação de tensão se agravando cada vez mais. Agora, Vilela, a Jazz bem lembrou, né, sobre o orçamento de 2025 ter sido aprovado em 2025, que prejudica todo o planejamento e até mesmo gera uma insegurança sobre o que vai acontecer com o país. Agora, o momento também a gente precisa observar, né, o contexto nesse embate entre o Congresso Nacional e o Executivo. Será que isso deve gerar interferências também para a aprovação do orçamento para o ano que vem? Eu vejo que sim, David. Tudo indica que sim. O governo, ao longo desses praticamente 3 anos de mandato, mostrou grande dificuldade e inabilidade na relação dentro do parlamento. O governo não conseguiu construir uma maioria sólida, uma base parlamentar, e nos últimos meses, inclusive, passou a adotar uma postura até de confronto com o parlamento. E, historicamente, os presidentes da República que confrontam diretamente, que vão para o embate com o parlamento, acabam não se dando bem. Eu vejo que num contexto como esse, na necessidade de apreciar medidas importantes como a LDO, seria talvez momentos oportunos, né, para que o parlamento, para que determinados grupos que se sintam alijados do poder, que se sintam desprestigiados, possam dar o troco e fazer com que as suas pretensões sejam reafirmadas. Cabe ao governo ter uma visão, não apenas aquela visão eleitoral, aquela visão daquele grupo mais próximo ligado ao Partido dos Trabalhadores, a figura do presidente Lula, mas ter uma visão de amplitude, uma visão de construção daquela frente ampla que foi tão prometida nas eleições de 2022 e que precisa ser replicada no Congresso Nacional. Enquanto o governo não entender isso, vai continuar passando sufoco nas relações entre executivo e legislativo. E a